Você sabia que uma das maiores marcas do mundo tem uma ligação direta com algumas das guerras mais devastadoras da história? Imagine uma empresa tão poderosa que, durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiu operar em ambos os lados do conflito, impulsionar soldados no campo de batalha e ainda criar um produto para sobreviver em um regime nazista. Essa é a história sombria que você nunca ouviu sobre a Coca-Cola. Hoje você vai descobrir como uma simples bebida gasosa moldou guerras, manipulou governos e esteve envolvida em polêmicas que vão muito além da propaganda que conhecemos. A história da Coca-Cola começa em 1886, quando um farmacêutico chamado John Stitt Pemberton criou um tônico para dores de cabeça que logo se transformaria na bebida mais famosa do mundo. No início, era apenas mais uma mistura entre tantas que se encontravam em farmácias, mas a genialidade de seu marketing e a expansão agressiva tornaram a marca um símbolo de prosperidade americana. Mas a história da Coca-Cola vai além de seu sucesso comercial. Desde cedo, a empresa percebeu que poderia usar eventos históricos para consolidar sua presença global. Durante a Primeira Guerra Mundial, a marca começou a se associar ao ideal do sonho americano, fortalecendo seu papel como símbolo nacional. Entretanto, foi na Segunda Guerra Mundial que o envolvimento da Coca-Cola com conflitos começou a ganhar proporções mais complexas. O presidente da empresa na época, Robert Woodruff, fez um pronunciamento famoso: "Farei com que todo soldado americano tenha direito a uma Coca-Cola por 5 centavos, não importa onde esteja no mundo e a qualquer custo." Essa promessa foi o ponto de partida para o envolvimento direto da marca em operações militares e seu impacto global. A partir daqui, a Coca-Cola não era mais apenas uma bebida. Era uma ferramenta poderosa de propaganda, com o objetivo de associar seu nome aos valores de liberdade e patriotismo. Porém, os bastidores dessa operação mostram um lado menos glamouroso e muito mais sombrio, que vamos explorar nos próximos capítulos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola não foi apenas uma bebida, mas um símbolo de força e patriotismo para os soldados americanos. Robert Woodruff, o presidente da empresa, sabia que essa seria uma oportunidade única de consolidar a marca no imaginário mundial. Ele fez um acordo estratégico com o governo dos Estados Unidos para que a Coca-Cola fosse enviada para as tropas, independentemente de onde elas estivessem. A promessa de Woodruff não era uma simples jogada de marketing. A Coca-Cola construiu mais de 60 fábricas ao redor do mundo durante a guerra para garantir que seus produtos estivessem disponíveis para os soldados no campo de batalha. Isso não apenas fortaleceu a moral dos combatentes, mas também estabeleceu a marca em territórios onde ela ainda não era popular. Além disso, o envolvimento da Coca-Cola com o exército era tão profundo que as fábricas eram frequentemente classificadas como infraestrutura essencial, permitindo que a empresa operasse mesmo durante restrições econômicas severas. Curiosamente, a bebida chegou a ser vista como tão importante quanto munição ou suprimentos médicos, sendo apelidada de uma fatia de casa para os soldados em terras estrangeiras. Entretanto, essa estreita ligação com o governo americano não foi isenta de polêmicas. Enquanto os soldados se deliciavam com a bebida no campo de batalha, muitos questionavam a moralidade de uma corporação lucrar com a guerra. Mais adiante, veremos que a Coca-Cola não apenas apoiou o lado americano, mas também encontrou maneiras criativas e controversas de operar nos territórios inimigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Coca-Cola reforçava seu vínculo com os soldados americanos, surgiu um dilema: como manter a operação da marca em países que estavam sob o domínio nazista, onde o comércio com os Estados Unidos era proibido? A resposta veio em uma solução engenhosa e polêmica. Em 1940, sob a liderança de Max Keith, chefe da Coca-Cola na Alemanha, a empresa decidiu criar um novo produto exclusivamente para o mercado alemão. Sem acesso aos ingredientes tradicionais da Coca-Cola, devido às sanções comerciais, Keith improvisou. Ele utilizou subprodutos locais, como soro de leite e restos de frutas cítricas, para criar uma bebida que pudesse manter a marca viva no país.
Foi assim que nasceu a Fanta. O nome Fanta veio da palavra alemã Fantasie, imaginação, refletindo o espírito criativo por trás da sua concepção. A bebida rapidamente se tornou popular entre a população alemã e ajudou a sustentar os lucros da Coca-Cola durante um dos períodos mais sombrios da história. No entanto, a decisão de continuar operando na Alemanha nazista levantou questões éticas profundas. Enquanto a Coca-Cola nos Estados Unidos era usada como símbolo de liberdade e patriotismo, a Fanta se tornou parte da economia de guerra do regime nazista. Esse contraste revelou o lado pragmático, e muitas vezes controverso, da empresa, que parecia disposta a adaptar seus princípios em nome da sobrevivência e do lucro. Após a guerra, a Fanta foi relançada como uma marca global, sem menção às suas origens. Mas a sua criação permanece um dos capítulos mais controversos da história da Coca-Cola, revelando como uma marca pode operar em ambos os lados de um conflito para se manter relevante. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola não era apenas uma marca de refrigerantes. Ela havia se tornado um símbolo global de influência cultural e econômica. No entanto, seu alcance ia muito além da publicidade e do comércio. A empresa começou a desempenhar um papel inesperado na geopolítica, usando sua presença mundial para influenciar governos e até mesmo moldar o cenário político em diversos países. Durante a Guerra Fria, a Coca-Cola se posicionou como um embaixador informal dos valores ocidentais. Enquanto os Estados Unidos promoviam sua visão de liberdade e democracia, a marca ajudava a transmitir a ideia do American Way of Life. A introdução da Coca-Cola em países que estavam sob influência soviética, como a Hungria e a Polônia, foi vista como um movimento estratégico para ganhar o coração e a mente das populações locais. Mas nem todos os países receberam a marca com entusiasmo. Na Índia, por exemplo, o governo exigiu que a Coca-Cola revelasse sua fórmula secreta e compartilhasse parte de seus lucros com o país. Quando a empresa se recusou, foi forçada a sair do mercado indiano em 1977, retornando apenas em 1993, após as reformas econômicas. Além disso, a Coca-Cola foi acusada de se beneficiar de regimes autoritários para expandir sua influência. Em alguns países da América Latina e da África, surgiram denúncias de que a empresa usava sua posição de poder para pressionar sindicatos e explorar trabalhadores, muitas vezes em colaboração com governos repressivos. Esses episódios demonstram como a Coca-Cola transcendeu seu papel como uma simples fabricante de refrigerantes para se tornar um ator significativo no tabuleiro político global. Mais do que uma bebida, ela passou a representar um império corporativo com interesses profundos na política e na economia mundial. O envolvimento da Coca-Cola em tempos de guerra não foi isento de polêmicas, e um dos aspectos mais sombrios de sua história são as acusações de trabalho forçado e exploração de mão de obra durante conflitos. Na Alemanha nazista, relatos indicam que fábricas afiliadas à Coca-Cola empregaram trabalhadores forçados, muitos deles prisioneiros de guerra ou civis submetidos ao regime. Embora a sede da empresa nos Estados Unidos alegue que não tinha controle direto sobre essas operações, documentos históricos sugerem que a Coca-Cola estava ciente das práticas e se beneficiava das condições econômicas e políticas do momento. Essa questão não se limitou à Alemanha. Em guerras e conflitos em outras partes do mundo, a empresa enfrentou críticas por manter operações em regiões marcadas por violações de direitos humanos. Na América Latina, por exemplo, surgiram denúncias de que a Coca-Cola se beneficiava de práticas opressivas em fábricas locais, incluindo intimidação de sindicalistas e condições de trabalho degradantes. Essas acusações mancharam a reputação da empresa e levantaram uma questão ética que continua sendo debatida. Até que ponto uma corporação é responsável pelas ações de suas subsidiárias e parceiros em tempos de crise? Embora a Coca-Cola tenha se posicionado publicamente contra qualquer forma de exploração, muitos críticos argumentam que suas ações não foram suficientes para evitar abusos. Esse capítulo sombrio da história da marca ilustra como o desejo de lucro pode, muitas vezes, colocar em segundo plano os direitos humanos
e os valores éticos. Nos tempos modernos, a Coca-Cola continuou a desempenhar um papel peculiar em regiões marcadas por conflitos, mas dessa vez seu envolvimento assumiu uma forma diferente: o marketing. Em locais devastados por guerras ou tensões sociais, a marca frequentemente utiliza campanhas que promovem mensagens de união, esperança e solidariedade. Contudo, para muitos críticos, essas ações levantam a questão: até que ponto elas são genuínas, ou apenas uma tentativa de lucrar com situações delicadas? Um exemplo marcante foi a campanha da Coca-Cola em Israel e nos territórios palestinos, onde a empresa lançou comerciais promovendo mensagens de paz e coexistência. Embora a campanha tenha ganhado elogios em alguns círculos, também foi criticada por simplificar um conflito profundamente complexo e por sua incapacidade de abordar questões estruturais reais. Em outras regiões, como o Oriente Médio e partes da África, a Coca-Cola enfrentou críticas por operar em zonas de conflito, onde há denúncias de violações de direitos humanos. Fábricas em países instáveis muitas vezes se tornam alvos de boicotes ou protestos, com ativistas acusando a empresa de priorizar lucros em detrimento de preocupações éticas. Mesmo campanhas globais, como Compartilhe uma Coca-Cola, enfrentaram polêmicas ao serem lançadas em mercados onde o acesso à água potável, essencial para a produção da bebida, é limitado. Em alguns países, acusações de que a Coca-Cola estaria exacerbando crises hídricas intensificaram a percepção de que a marca lucra às custas de comunidades vulneráveis. Por outro lado, a empresa tenta equilibrar sua imagem, investindo em iniciativas sociais como programas de sustentabilidade e doações para regiões afetadas por crises. No entanto, essas ações são frequentemente vistas como tentativas de reparar sua reputação, e não como uma transformação genuína de suas práticas corporativas. Esse dilema moderno coloca uma pergunta central para o público: a Coca-Cola realmente está contribuindo para um mundo melhor ou apenas aproveitando conflitos e crises para manter seu domínio global? A história da Coca-Cola nas guerras e conflitos globais é um reflexo do poder das grandes corporações e do impacto que elas podem ter em momentos cruciais da história. Desde o fornecimento estratégico para soldados na Segunda Guerra Mundial até a criação da Fanta na Alemanha nazista, a Coca-Cola encontrou maneiras de sobreviver e prosperar em meio ao caos. Mas essa trajetória levanta questões inquietantes. Até que ponto uma marca pode ir para proteger seus lucros e expandir seu alcance? Será que há um limite ético para o que as empresas devem fazer em nome da sobrevivência? Embora a Coca-Cola tenha conquistado o status de ícone global, sua história também expõe o lado sombrio do capitalismo, uma busca incessante por lucro que muitas vezes desconsidera os custos humanos e morais. Ao mesmo tempo, é impossível negar o impacto cultural e econômico que a marca teve ao redor do mundo. Para o público, a reflexão que fica é clara: marcas como a Coca-Cola não são apenas fornecedoras de produtos, elas moldam nossas vidas, nossas políticas e até mesmo os rumos da história. E cabe a nós, como consumidores, questionar e exigir práticas mais éticas e transparentes dessas gigantes corporativas. E você? O que pensa sobre o papel das grandes corporações na história e nos conflitos? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com quem também precisa conhecer essa história. Agora que você descobriu o lado sombrio da Coca-Cola nas guerras, prepare-se para algo ainda mais surpreendente. Nosso último vídeo, McDonald's está moldando a alimentação infantil e você nem percebeu, vai revelar como uma das maiores redes de fast food do mundo está silenciosamente influenciando os hábitos alimentares das crianças, e o impacto disso pode ser assustador. Você realmente entende o que está por trás de um simples McLanche feliz? As respostas podem te deixar sem palavras. Não perca a chance de descobrir os segredos ocultos que ninguém quer que você saiba. Clique agora no vídeo recomendado e mergulhe nessa nova história que vai mudar sua visão sobre a alimentação e as estratégias ocultas das grandes corporações. Afinal, o conhecimento é sua melhor arma para proteger o que realmente importa. Nos vemos lá.